Esses são 8 irmãos absurdos do futebol. Você sabe qual a chance de você e o seu irmão se tornarem um jogador de elite? A cada 200 milhões de espermatozoides, apenas 1 milhão chega próximo ao útero. Desses 1 milhão, apenas um fecunda. Agora, 200 milhões de homens praticam futebol pelo mundo. São 45 ligas do futebol de elite de cada país, espalhadas pelo planeta, com 500 vagas de jogadores em média em cada liga. Com isso, há 22 mil vagas para se tornar um jogador de elite em qualquer país do mundo. A chance da sua mãe ter um útero que irá gerar um jogador de futebol é de 0,11%. Porém, qual a chance do mesmo útero gerar 2 jogadores de futebol? A resposta é bizarra. Se tratássemos 2 irmãos com eventos independentes, a chance seria de 0,000012%. Traduzindo, a chance é de 1 em 81 milhões de pares de irmãos. Resumindo, se você tem o sonho de ser jogador de futebol e tem um irmão, muito provavelmente ou você ou ele vão parar no atacadão, pai. Mas esses caras aqui conseguiram e é isso que nós vamos ver hoje. 8 pares de irmãos. Não tem como a gente falar diferente, né? Tem que falar 8 pares de irmãos. Parece que tá falando de tênis, mas 8 pares de sapato, mas não é. 8 pares de irmãos que chegaram à elite do futebol mundial. Mais um vídeo aqui do canal Victor, certo, rapaziada? Então já chega botando o dedão no lugar certo, tá, rapaziada? Já chega deixando o gostei, se inscrevendo aqui no canal, beleza? Se é a primeira vez que você tá me vendo, se inscreve agora no canal e no fim do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Mas é isso, vamos pro vídeo. Jude Bellingham e Jobe Bellingham. Esses irmãos são bizarros em vários fatores. Primeiro, o útero da mãe parece uma copiadora. Os caras são talentosíssimos e ainda assim são bem bonitos. O grande curioso da história dos irmãos Bellingham é que simplesmente a carreira deles é basicamente o espelho da outra ou a cópia da outra. Os caras são a cópia da fisionomia, mas também a carreira do Jobe tá sendo uma cópia da carreira do Jude. Jude Bellingham é um grande craque do Real Madrid, porém estreou profissionalmente com apenas 16 aninhos de idade pelo Birmingham. E ele fez tanta história lá no Birmingham, história de um ano, uma temporada só, mas foi suficiente pro Birmingham aposentar a camisa 22, que foi a camisa que ele usou aí primeiramente pra se profissionalizar, né, rapaziada? O que torna pra mim o Birmingham um time que não respeita sua história, porque, pô, beleza, é o Bellingham, tá, mas, mano, espera um pouco pra aposentar, espera ele ganhar mais coisa, né, sei lá, mas enfim. Obviamente, aquela temporada de Jude pelo Birmingham tornou ele um alvo mundial. Todos podiam ver que ele era um jogador diferente, um jogador muito inteligente, muito forte e que simplesmente era o jogador perfeito pro futebol moderno, né, cara? Inteligente, forte e rápido. Obviamente, não demorou para que clubes europeus maiores buscassem esse talento. Então chegou a porta para a Alemanha, Borussia Dortmund. Com pouco tempo de clube já mostrou que era um garoto diferenciado. Atuações na liga alemã mostraram que ele era uma das maiores joias do futebol mundial. Gols, assistência, gol de cabeça, gol de todo jeito e simplesmente o principal do Jude Bellingham, que é o seu diferencial, personalidade, né, rapaziada, e característica dentro de campo. É um cara que não sente pressão. Então ele já chegou muito jovem no Birmingham, já virou referência, já foi pro Borussia, lá já mostrou que não sentia pressão e obviamente pela sua trajetória ali no Borussia Dortmund, tudo que ele fez, o Real Madrid resolveu contratá-lo. E a gente já sabe como foi quando ele chegou no Real Madrid, né? Real Madrid tem uma média de 90% de acerto quando se trata da contratação de jovens craques. E Jude Bellingham não precisou nem de 3 jogos para mostrar que o Real Madrid tinha acertado. Marcou 10 gols logo nos seus primeiros jogos, superando até o recorde inicial de Cristiano Ronaldo, e mostrou ao mundo que era um garoto diferenciado. E atualmente está no Real Madrid. E o Jobe Bellingham meio que tá seguindo ali o passo a passo da carreira do Jude, né, mano? Também surge em um time da Championship, no Sunderland, onde se tornou titular e ganhou grande experiência. Por lá, fez ótimos gols e muitas atuações em altíssimo nível, o que despertou mais uma vez o desejo do Borussia Dortmund, que contratou. E agora, rapaziada, ele tá lá esperando pra ver, né, se vai poder aparecer aí no novo time, se vai se destacar. Com certeza o futebol do Jude Bellingham é bem acima, podemos dizer assim, né? Tá numa prateleira diferente do Jobe, mas em diferentes casos, o Jobe não tá muito abaixo, cara. É um cara que já tá no Borussia, então você vai ver casos assim de irmãos que são infinitamente melhores que os outros. Nesse caso aqui, o Jude Bellingham é muito diferenciado, mas o Jobe a gente não pode chamar ele de bagre, então já é uma grande vantagem, tá ali? O cara tá no Borussia e dependendo das suas atuações aí, quem sabe não pinta num grande clube europeu aí. Eu vi gente falando de Barcelona, cara, Jobe Bellingham no Barcelona, mas calma, né, rapaziada, o Barcelona tá bem servido ainda de meio campo.
Theo Hernandes e Lucas Hernandes. Esses são dois irmãos que basicamente extrapolam a linha da probabilidade. Isso porque se já é raro você ter um filho jogador, você ter dois filhos jogadores já é difícil. Imagina você ter dois filhos jogadores, os dois canhotos e os dois de seleção, irmão. Porra, esse útero aí, irmão, não dá. Isso aí, se jogar aí, papo de milhão, né? Papo de milhão. Theo Hernandes ficou mundialmente conhecido principalmente quando ainda atuava no Milan, dos seus 22 até os 27 anos. Os dois atuam como lateral esquerdo, mas Lucas Hernandes também joga como zagueiro se precisar. E os dois têm carreiras assim, cara, de se invejar, cara. Na verdade, né, rapaziada, ao meu ver, já falei isso várias vezes aqui nos vídeos, só do cara se tornar profissional, pra mim, já é uma grande vitória. Ainda mais de Série A. O cara chegou na elite do futebol, irmão. Pode ser no lanterna. Ele já tem que ser respeitado, tá ligado? Ainda mais uns caras com uma carreira como essa aqui, né? Theo Hernandes atuou no Atlético de Madrid, no Alavés, Real Sociedade e Milan. Já seu irmão atuou por Atlético de Madrid, Bayern de Munique e atualmente está no PSG. Sem contar que os dois estavam no elenco da Copa de 2022 aí com a seleção francesa, né, cara? E o Theo Hernandes, irmão, eu tinha muita raiva dele, na verdade, aí depois eu passei a amá-lo porque no FIFA ele era muito roubado, mano. Quem sabe, no FIFA 23, esse cara era o Prime na lateral esquerda, mano. Ele e o Davids, né, eram os melhores que tinham, ao meu ver. Dito isso, rapaziada, informação desnecessária aqui pro vídeo, né? Theo Hernandes já conquistou uma Liga dos Campeões e o Lucas Hernandes ganhou a Liga Europa e uma Supercopa da UEFA pelo Atlético de Madrid. 3 Bundesliga, uma Copa da Alemanha e a Champions League. Atualmente, Theo Hernandes aí com seus 28 anos tá jogando no Al Hilal e o Lucas Hernandes, né, tá no PSG aí. E agora tá disputando ali, se for pra jogar na lateral esquerda, tá difícil pra ele ganhar do Nuno Mendes na disputa, né, rapaziada? Mas são dois ótimos jogadores e eu acho que dessa lista aqui são os dois irmãos que nós podemos dizer assim, bem... que os dois são muito apelões e os dois estão muito no nível próximo. Não é que seja muito apelão, mas são que os dois estão no nível mais próximo. A gente vai ver muitos craques aqui que tem os irmãos, só que os irmãos estão umas prateleiras bem abaixo. Já nesses dois casos aqui, os dois estão numa prateleira parecida ali, né, rapaziada? Antes de eu falar do próximo jogador, rapaziada, presta atenção nesse perfil aqui, mano. Eu pesquisei Yamal Go Today, né, que é Yamal Go hoje. E olha só, 2 dias atrás esse perfil aqui pegou 228 mil likes, mano. Com 43 mil seguidores, ó. E isso aqui, se esse vídeo tivesse mais de um minuto, teria dado pra ele aqui, ó, $300, mais de R$1.600. E esse aqui teria dado uns $250, que daria aí mais de R$1.000 também, né? Com uma edit de 1 minuto e um perfil que o cara nem aparece o rosto nem nada. Aquele cara lá não monetizou, mas olha esse perfil aqui, rapaziada, nem foto de perfil tem, ó, tudo preto. E com esse vídeo aqui, ó, esse vídeo sim tem 22 milhões de views. Isso aqui deu no mínimo, tá? Considerando o RPM aí da rede vizinha, no mínimo $2.000, que hoje daria mais de R$10.000. Mas isso aqui é um resultado fora da curva. Vamos ver esse perfil desse cara, por exemplo, ó. Na última semana, ele postou esse vídeo 2.7 milhão de views, 1.1 milhão, 200k, 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 200k. Todo vídeo que ele posta, ó, esse aqui, ó, 2 dias atrás, tá com mais de 177 mil views, rapaziada. Só com lances antigos do Messi, tá vendo? Messi, Barcelona, trio MSN. Então é um perfil focado pro Barcelona. O que eu quero falar com isso, rapaziada? Isso aqui, ó, 2.7. Vamos colocar aqui, ó, que ele ganhou $300, mais 100, mais 20, mais 20, mais 30, mais 700, mais 40, mais 170, mais 65, mais 80. Somando isso aí, ó, na última semana, tá? Isso que eu nem contei com esse vídeo de 1 milhão aqui. Somando todos esses valores que eu falei, olha quanto esse cara ganhou com edits de futebol, rapaziada. Então, como vocês já sabem, eu venho divulgando isso recentemente. E na Copa do Mundo, muita gente vai forrar o bolso com esse mercado de edit de futebol, rapaziada. Então, se você quer aprender a como lucrar com edits de futebol, clica no primeiro link aqui da descrição ou do comentário fixado, que eu fiz um vídeo aí pra vocês explicando como que funciona, tá? Mas vamos voltar pro vídeo. Iñaki Williams e Nico Williams. Nico Williams dispensa apresentações. Começou a ser conhecido na Espanha no Atlético de Bilbao, mas ficou conhecido realmente mundialmente na Euro de 2024. Ao lado de Lamine Yamal, Nico Williams fez o inferno naquela Euro, né, irmão? O cara simplesmente infernizava a defesa, Nico Williams de um lado e Yamal do outro, e trouxe a Espanha de novo pro pódio do futebol mundial aí, né, como uma seleção a ser uma das mais respeitadas. E sendo bem sincero, o futebol que ele apresentou
apresentou de muita habilidade, muita velocidade, encantou o planeta Terra. Ele surgiu no Atlético de Bilbao e mesmo muito jovem não demorou que ele chamasse a atenção fora da Espanha. Com aquela atuação magnífica do Nico Williams na Eurocopa, era óbvio que muitos times do planeta iriam tentar contratá-lo. O Barcelona chegou com força, né? Foi o time que chegou mais perto aí, talvez, de contratá-lo, que teve mais mídia falando que ele seria contratado. Porém, rapaziada, times da Premier League também buscaram o Nico Williams, mas ele seguiu um destino completamente inusitado. Renovou com o Atlético de Bilbao até 2035. Muito disso se explica, talvez, pela carreira do seu irmão, Iñaki Williams. Iñaki Williams é simplesmente um dos maiores ídolos da história do Atlético de Bilbao, cara. Fez carreira jogando por aquele time e quem, falando de FIFA novamente, né, rapaziada? Eu conheci o Iñaki Williams, mano, foi pelo canal do Mu, mano. Quem conhece o Muzão aí? Eu assisti o modo carreira dele e o Iñaki Williams no time do Mu era simplesmente bizarro, né, moleque? Iñaki Williams era absurdo fisicamente. Chegou a disputar 203 jogos consecutivos na La Liga. Porém, a carreira de Iñaki Williams na seleção não era tão marcante, né? Ele até chegou a ser convocado em 2016, mas nada como o Nico Williams, que já ganhou um grande título aí com a seleção da Espanha. Mas, de qualquer forma, o Iñaki Williams também era um ótimo jogador, cara. Eu acho que, eu falei, né, que o Theo Hernandes e o Lucas Hernandes eram os dois mais próximos ali, só que assim, o Nico Williams é melhor que o Iñaki Williams, mas não é muito melhor também não. Os dois juntos ali jogando junto ia ser apelação. Mano, dava pra montar uma seleção só de irmãos, né, cara? Tema pra um próximo vídeo aí que eu posso fazer pra vocês. Imagina, Lucas Hernandes e Theo Hernandes nas laterais, Iñaki Williams e Nico Williams no ataque. Tem mais gente aqui que eu vou falar, mas vamos pro vídeo. Rafael e Fábio. Rafael e Fábio Pereira da Silva são irmãos idênticos e quem é de uma geração aí como a minha, eu vi esses caras surgindo e tinha muita mídia nele. Falava, irmão, já vi os dois irmãos cabeludinhos que são muito bons, é o futuro da seleção brasileira. Quem escutou, eu escutei muito isso, mano. Isso porque eles já começaram com uma carreira de sucesso nas categorias de base do Fluminense e depois no Manchester United, onde atuaram entre 2008 e 2015 sob o comando de Sir Alex Ferguson. Os dois, mano, foram vendidos com 18 anos ainda da base do Fluminense. Todo mundo já falou, caraca, esses moleques estão no Manchester United, irmão. Manchester United de 2008, pai, era o United que, pô, ganhou a Champions, né, irmão? CR7 2008, Prime. Então, quando os caras falam, mano, o Manchester United comprou esses dois irmãos, eu falo, caraca, esses moleques, eu imagino a seleção brasileira com Fábio e Rafael nas laterais, bizarro, mano. Mas os dois não tiveram uma carreira tão brilhante quanto era imaginada, apesar de serem grandes jogadores, né, rapaziada? Terem vivido o sonho de muita gente aí. Depois do Manchester United, Rafael jogou no Lyon e no Botafogo, encerrando a carreira em 2024. Já o Fábio jogou pelo Queen's Park Rangers, Cardiff City, Middlesbrough e Nantes, e ambos atualmente estão aposentados. Mas ainda assim, né, rapaziada, fizeram uma história aí, pô, as imagens deles vão ser lembradas pra sempre. Pra sempre, sei lá, acho que exagerei, né? Pelo menos na minha memória vai estar pra sempre, eu nunca vou esquecer agora. Eu falei como se fosse, tipo, irmãos Roberto Carlos e Cafu, né? Vamos pro próximo. Irmãos Hazard. O grande nome responsável por fazer esse nome se tornar uma marca mundial, sem dúvidas, é o Eden, né, rapaziada? Eden Hazard. Um dos melhores dribladores do mundo durante muito tempo aí, ao lado do Neymar, né, mano? E por bastante tempo, muita gente julgava que ele deveria ter sido bola de ouro e tal. É um daqueles que, se não existisse R7 e Messi, talvez ele tivesse mais apetite pra tentar uma bola de ouro. Mas depois o Hazard trouxe o apetite dele só pra hambúrguer, né? Aí ficou gordo. Tem essa imagem aí, ó, ele usando a camisa 50 e o pessoal tava dizendo que era o número de hambúrguer que ele comia por dia. Enfim, depois do Eden Hazard, o Thorgan Hazard é o outro mais famoso, né, rapaziada? Que chegou a disputar aí, pô, jogar com a seleção da Bélgica ao lado do Hazard, né, mano? Passou pelo Borussia Dortmund, jogou muito ali na Bundesliga e fez parte ali da seleção belga no período ali que é considerado a geração de ouro da seleção belga, né? Que tinha Lukaku, De Bruyne e tinha o Thorgan Hazard lá, né, irmão? Então, pô, é um cara que merece respeito, né, rapaziada? Chegou até a seleção do seu país. Às vezes eu penso, né, rapaziada? Pô, se eu não fosse brasileiro, talvez eu fosse jogador, irmão. Porque, pô, é muito mais fácil você ser jogador, sei lá, né, na Índia do que no Brasil, irmão. Então, tipo, jogador... Não, na Índia não tem futebol, deixa eu dar outro exemplo. Na Escócia, tá ligado? Porra, sou jogador da seleção da Escócia. Se você é muito talentoso aqui no Brasil, irmão, você não tem chance, vai pra Escócia, pai. Vai pra Polônia. Talvez você vira jogador lá, cara. A concorrência é bem menor, irmão. Dá pra pensar isso? Esses são os dois irmãos mais famosos, mas também tem os outros dois irmãos que também se tornaram jogadores, que são o Ethan e o Kylian. Mas esses aqui nunca jogaram em grandes clubes, né? Então, não são tão conhecidos, mas os quatro irmãos se tornaram jogador aí de futebol.
Irmãos Thuram. Marcus e Khéphren Thuram são irmãos e jogadores de futebol profissionais franceses, filhos do lendário campeão Lilian Thuram. E se alguém é mais velho como eu, mais velho assim não, né? Não sou velho, né, rapaziada? Mas assim, quem tá na faixa dos 20 anos aí, irmão, que chegou a jogar o Play 2 ali, não necessariamente você precisa nascer na época que lançou o Play 2, mas que jogou o Play 2, jogava muito Play 2, mano. E no PES 2006 da Konami, tinha o Thuram, mano, na Inter de Milão. Ah, não, tava confundindo com o Vieira, rapaziada. Mas o Thuram também cheguei a jogar muito com ele no Barcelona, né? Só que no Barça, a minha zaga titular era Puyol e o Marques. O vínculo familiar dos dois aí viralizou bastante, rapaziada, quando ambos se enfrentaram no momento histórico no clássico entre Juventus e Inter de Milão ali em 2025, mano. E o bizarro, cara, que quis o destino que o primeiro gol fosse feito por um irmão e o gol de empate fosse feito por outro irmão, cara. Os caras realmente são muito bons, os dois aí, cada um na sua posição. E tem ali os jeitos, os trejeitos e o físico forte, imponente, igual ao do pai. Carlos Sánchez e Nico de la Cruz. Muita gente não sabia dessa aqui, né, rapaziada? Mas Carlos Sánchez, que jogou bastante tempo no Peixão aí de 2018 até 2022, é irmão de Nico de la Cruz, que atualmente joga no Flamengo, irmão. Então não dá pra negar aí, né, rapaziada? Até a carequinha dos dois é igual. E os dois aí são ótimos meio-campistas que fizeram aí sua carreira, principalmente chamaram a atenção jogando no River Plate. E Nico de la Cruz é o mais famoso aí, né? A figura importante na seleção uruguaia e no time do Flamengo. Carlos Sánchez também é um ótimo jogador, é o ídolo do Nico de la Cruz, né? Que é o irmão mais novo, mas não é tão bom quanto o de la Cruz. De la Cruz é um pouco melhor, né, rapaziada? Um jogador de uma prateleira diferente, mas o Sánchez também é muito bom, né? E os dois jogam em posições diferentes, né, cara? Recentemente, Carlos Sánchez até saiu em defesa do irmão Nico de la Cruz quando teve aquela treta lá dos dirigentes do Flamengo falando que Nico de la Cruz ia aposentar, que não prestava mais, que o joelho, a doença era incurável, bababá. Então teve tudo isso, né? Mas o Carlos Sánchez até saiu em defesa do irmão aí, tem a imagem dos dois juntos. Irmãos Mbappé. Outro caso bem conhecido é o caso dos irmãos Mbappé. Obviamente, o mais destacado e o mais fora da curva é o Kylian, né, rapaziada? Que sem dúvidas, desde os 16 anos, já estava atuando como profissional pelo Mônaco e chamando a atenção do mundo. Em 2017, o Mônaco conquistou o campeonato francês, uma campanha histórica, e foi ali que o mundo, obviamente, percebeu que Kylian Mbappé não era um jogador comum. Depois, o PSG desembolsou 185 milhas de euros para contratar o Mbappé em uma das maiores transferências da história do futebol mundial. E aí o que Mbappé fez no PSG, eu não preciso falar que é chover no molhado, né? Se tornou o maior artilheiro da história do clube, maior artilheiro da história do futebol francês e depois virou dono do PSG, né? E obviamente isso abriu portas ainda mais pro seu irmão mais novo e facilitou o caminho dele, né, rapaziada? E o Ethan Mbappé, mano, iniciou sua formação nas categorias de base do PSG, mas ele não é um ponta ou centroavante como o Mbappé, é um cara que atua mais recuado, mas como meio campo ali. É um bom jogador, tá? Mas tá numa prateleira muito abaixo do Mbappé, porque o Mbappé é muito fora da curva, né, rapaziada? E vai terminar com uma carreira aí gigantesca, né, irmão? Depois que o Mbappé saiu do PSG, Ethan foi jogar lá no Lille, né? E tenta fugir um pouco da sombra do irmão aí. Eu achei que o Mbappé ia falar, não, só vou pro Real Madrid se levar meu irmão também, né? Tá os dois lá. Mas não deu pro Mbappé fazer isso. E agora o Ethan tá lá no Lille tentando desempenhar o seu melhor futebol possível. Esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Deixa o likezão aí logo de começo do vídeo, que eu sei que você tá com vontade de deixar o like. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Fui, tchau.